Olá, mais uma vez aqui com vocês. Hoje falando sobre doenças, sobre constelação sistêmica familiar. Você sabia que todas as doenças, elas têm uma questão emocional? Todas as doenças têm um significado, todas as doenças têm um simbólico por trás. Conforme a medicina oriental diz muito bem, a doença começa no nível energético, ela começa no nível emocional e aí depois que ela passa para o físico. Algo que não está bem elaborado, alguma situação que eu estou passando na vida, um caminho doentio, acaba gerando uma doença física. Então, quando você ouve algumas pessoas falarem assim, essa doença é psicossomática, ou essa doença, não, essa doença está no físico mesmo. Ou às vezes assim, a doença psicossomática é uma doença emocional, é como se não fosse a doença. E aí, quando aparece mesmo, comprovado no exame lá, não, agora não é psicossomática porque aqui é doença. E não faz sentido isso, porque toda doença ela é psicossomática, porque ela começa no nível emocional e aí depois ela é desenvolvida na parte física. Bom, quando se fala de constelação familiar, a constelação é um lugar onde você pode compreender o que está por trás da sua doença. Quando você constela você e a doença, que significado tem essa doença na sua vida? O que você está passando na sua vida que você precisou dessa doença? A doença, ela tem uma série de significados. Quando eu consigo olhar de uma forma muito profunda, de uma forma terapêutica e de uma forma muito séria para essa doença, e sem, aliás, importante, sem delegar, sem terceirizar a responsabilidade dessa doença, esse é um caminho muito saudável de cura. George Grodin, o pai da psicossomática, ele já diz algo muito interessante, que a doença é a nossa amiga. Olha que louco ouvir isso, hein? E quando ele fala isso, por quê? Porque a doença está tentando fazer com que eu mude algo na minha vida. Se a minha vida é doentia, se eu trabalho demais, ou eu tenho uma vida totalmente, eu me alimento de qualquer jeito, eu tenho uma vida doentia nas dinâmicas, eu tenho uma vida doentia na relação com as pessoas, no meu trabalho, no meu dia a dia, comigo mesmo. Isso é um causador de doenças. Vivo no estresse, vivo de uma forma muito negativa, não cuido da minha saúde, não cuido do meu corpo, não faço uma atividade física, não cuido das minhas emoções, não vou buscar uma terapia saudável. Ou seja, eu vou seguindo num caminho doentio. Então começam a surgir alguns avisos. Às vezes nem sempre uma doença física, mas vem alguns sintomas. E esses sintomas é para te dar um alerta. Cara, o que você está fazendo com você? Se você não ouvir, não levar a sério esses sintomas, essa doença vai para o físico. Quando ela chega no físico, ela está gritando em você. O que você está fazendo com a sua vida? E o que você precisa mudar? A doença, ela não pede, a doença ela exige uma transformação de vida. Ela está lá gritando para você que você precisa mudar, como se tivesse uma pessoa na sua frente. Para, cara, o que você está fazendo? Muda a sua vida, como você está cuidando de você. É mais comum as pessoas terceirizarem isso e buscarem soluções mágicas, soluções sempre de fora para dentro. Eu sempre vou tomar um remédio que vai resolver o meu problema, vou terceirizar o meu problema para o médico, enfim. É claro que é saudável você fazer o tratamento, ir no médico se precisar, tomar o remédio se precisar, sim, mas que você use esse momento como reflexão. O que eu preciso mudar? O que essa doença está tentando me falar? Quando eu consigo compreender esse significado, esse é um caminho verdadeiro da cura. Hoje eu fico bastante feliz que eu vejo já muita gente olhando por esse caminho e muitas teorias se falando desse caminho também. A nova medicina germânica falando dessa visão muito psicossomática, medicina quântica, própria constelação familiar, Theta Healing, essa técnica maravilhosa que trabalha em cima de crenças. Quantas vezes através de crenças negativas, crenças limitantes, vamos indo para o caminho da doença. E quando a gente pode falar do quanto é importante olhar para isso com essa profundidade, buscamos o caminho saudável da compreensão da linguagem da doença.
E é interessante porque quando surgiu a medicina, o pai da medicina é o Hipócrates. O que o Hipócrates falou quando surgiu a medicina? Qual era a fala dele? O poder da cura está no doente. O médico é uma pessoa que vai ajudar o doente a se curar. De novo, hein, gente? O poder da cura é do doente, não do médico. Com o tempo foi se invertendo isso. O poder passou para o médico e o doente era simplesmente uma vítima, como se fosse uma criança que vai ser cuidada e a responsabilidade do outro. E hoje os laboratórios, né, com seus remédios potentes, enfim, caríssimos, os laboratórios vão pegando esse poder, como só eles tivessem o poder, ou seja, vão tentando tirar de você e colocando crenças que você não é capaz de se curar. Todos nós temos um centro natural de cura no nosso corpo. Tratamento médico é muito saudável, mas olhe para a questão emocional. Reflita, para. A doença às vezes ela te força a parar, te põe numa cama do hospital, te deixa de molho ali deitado, te tira a força de fazer uma série de coisas. Por quê? Ela está te forçando a parar, para. E esse momento de reflexão muitas vezes muda a sua vida. Quando você compreende que você precisa mudar alguma atitude doentia na sua vida, você percebe que você não precisa mais da doença. Isso em todos os tipos de doença. Pessoas que às vezes vive com dor de garganta. Um exemplo, né? Vive com dor de garganta, passa a vida assim, mas eu sempre tive desde criança, porque sempre foi assim, porque comigo é assim, minha mãe tinha, meu pai, enfim, assim por diante. E quando a pessoa compreende o que está por trás disso, o que você está precisando expressar, que você nunca falou? Quantas vezes você ficou quietinho ou bonzinho e você não falou aquilo que você precisava? O que está preso em você? E aí quando você resolve falar e principalmente aprende a falar não. Quem já me conhece já ouviu falar muitas vezes que quando eu falo não para o outro, eu estou falando sim para mim. Quando a pessoa vai para esse lugar e ela muda a atitude na vida, chega de viver para ficar agradando os outros, eu vou fazer isso porque senão o que o outro vai achar? As pessoas que ficam presas ao outro para poder ter as suas escolhas, para poder viver feliz, esse é um caminho da doença. A pessoa vai parar no mundo doente. Pessoas que se sentem responsáveis por todo mundo da família, quer ser pai e mãe de todo mundo, quer cuidar de todo mundo, muitas vezes não olha para ela mesma. Pessoas que se anulam para viver em função do outro, trabalham em locais que não dão conta, sofrem naquele lugar, mas não sai, mas fica ali, passa o dia reclamando. Olha quantos caminhos doentios, até que chega uma hora a doença te para mesmo, fala, cara, e aí, que agora? Você vai mudar ou não? E se você não muda, se você terceiriza o problema só para o remédio ou para o médico, ok, você vai tratar de uma forma mecanicista. Você pode até tirar aquele sintoma, curou aquilo. Só que a sua dinâmica continua a mesma, essa doença volta. Se não volta essa, voltam outras, ou vai estar sempre voltando na mesma, para falar, mas eu sempre tenho isso. Se você sempre tem isso, você não se curou. A cura vai muito além dessa visão mecânica, vai muito além do remédio. A cura está dentro de você. É isso.